Gente, muito boa noite a todos para mais uma reunião. Espero que vocês estejam me ouvindo. Sim, A partir desse, eu queria avisar a todos os participantes, né, que a palestra está sendo gravada e entre 2 a 3 dias já deve estar disponível no YouTube, tá? Para quem quiser revê-la ou quem perdeu, né, quiser assistir. Alguns recadinhos rápidos. A dinâmica, né, da nossa reunião é a seguinte: a gente dá a palavra para o palestrante de 20 horas até as 20h45. A gente pede encarecidamente para que a palestra possa fluir de uma maneira melhor, que não interrompa o palestrante. Mesmo porque nós vamos ter um período no final, de 15 minutos, para trocar ideias, conversar com o palestrante, apresentar algumas dúvidas. Então, assim, podem ficar tranquilos que a gente vai ter esse momento aí de bate-papo depois da palestra. A gente pede, portanto, que deixem as câmeras e o áudio fechados, né? Até para priorizar a conexão do palestrante. Eventualmente, pode ser que alguém esqueça, tenha algum probleminho, aí eu vou ter a liberdade de fechar o áudio só para favorecer o palestrante. Né? Eu queria apresentar o palestrante de hoje, se bem que ele não precisa de apresentação, né? Já é praticamente da casa aqui, o Giovanni. Seja muito bem-vindo, Giovanni. Hoje o tema da palestra, né, Giovanni, vai ser a afeição real, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 18 a 20. Certinho, Giovanni, é isso mesmo? Então tá. Convidar todos agora a gente fazer uma prece inicial. Então pedir, por favor, que vocês relaxem, levem seus pensamentos, né, a Deus, e vamos lá. Amado Mestre Jesus, irmão maior de infinita bondade, pedimos sua bênção neste momento, que encontramos todos aqui espiritualmente juntos, né? Através das ferramentas da internet, todos juntos buscando a comunhão de intentos e de ideias para a prática do bem. Agradecemos a oportunidade que nos é dada para a busca de nosso esclarecimento espiritual. Que os bons espíritos possam intuir nossos palestrantes e permitir a nós o melhor proveito possível, levando ao final dessa reunião os ensinamentos e as boas energias para os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Gente, é isso. Giovanni, boa noite. Prazer te ver aqui mais uma vez. Por favor, fique à vontade. Nossa, eu que agradeço aí. Meu áudio tá bom aí? Vocês estão me escutando bem? Tá ótimo. Beleza, né? Porque eu coloquei o fone de ouvido, aí é sempre bom testar, né? Pois bem, então como já foi falado, né, pelo nosso irmão, o tema de hoje é a afeição real, e esse tema ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como foi falado, capítulo 4, e o capítulo 4 ele tem como título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E os itens que são objeto da nossa reflexão de hoje são esses itens 18 a 20. E antes que a gente comece propriamente no tema, eu queria trazer aqui, é sempre bom, às vezes eu sempre gosto de dar uma olhada no dicionário sobre um vocábulo ou outro. É sempre bom a gente ver, porque muitas vezes a gente pega alguns outros significados e isso amplia para nós o entendimento daquele vocábulo. Fui lá buscar num dicionário online significado de afeição. E a gente tem lá que ele é um substantivo feminino, afeição, então, é um substantivo feminino, e tem como significação um sentimento carinhoso em relação a algo ou a alguém.
também pode significar estima, pode significar também apego demonstrado por alguém ou por algo, né? Inclinação ou tendência também podem ser o significado da palavra afeição. E que vem lá do latim, e aí a gente não vai trabalhar essa questão da etimologia da palavra. Mas, para aí, a gente já começa a entender o que o significado da palavra, desse vocábulo afeição, que vem falar de um sentimento, né? Um sentimento carinhoso. E que é interessante porque a gente começa quando nós percebemos, quando a gente vai refletir sobre o tema, e é interessante a gente notar que é um sentimento que mexe conosco, né? E que coisa é essa? Que sentimento é esse que faz com que a gente vai gostar ou não de alguém sem sequer trocar uma palavra, né? Ou que coisa é essa que nos faz devotar uma vida inteira a uma amizade, a uma pessoa, a um grupo, né? Ou mesmo a uma causa, né? Que laços são esses? Que força é essa, né? Quem de nós não tem uma história de uma grande afeição por alguém ou por algo, né? Então, acredito que de todos nós aqui, que estamos aqui, todos nós que vivenciamos aqui no planeta, né, no planeta Terra, já experimentamos esse tipo de sentimento, a afeição por alguém ou por algo, né, por uma causa, né? Então, a gente começa, parte a nossa reflexão sobre essa questão desse sentimento, o que ele significa e como nós nos relacionamos com isso, né? Com esse sentimento, com tudo, e como ele é acessível, como ele está nas nossas vidas o tempo todo, e todo mundo, né? E partindo daí, a gente lembra que quando Jesus disse, aí já fazendo uma outra abordagem, né? Quando Jesus disse a Nicodemos, naquele encontro memorável, que está anotado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 12, Jesus diz, né, num determinado momento da conversa dele com Nicodemos, que o Espírito sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem ou para onde vai. E é interessante que ali Jesus tocou numa realidade muito nossa, né? Ele nos falou de uma realidade muito nossa. Porque ali, a gente refletindo sobre essa fala de Jesus, nós vamos compreender que a criança nasce através de nós, mas não de nós, né? Nós não sabemos de onde vem o seu espírito, nem para onde ele irá ao desencarnar. É isso que Jesus estava falando quando ele fala que o espírito sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem ou para onde ele vai. Então, aquele espírito que nós recebemos na nossa casa como nossos filhos, são espíritos que a gente não sabe de onde vem e nem para onde vão quando desencarnarem. E nós, então, sabemos que viemos, então, do mundo espiritual e a ele retornaremos. Isso é uma grande verdade incontestável para todos nós, né? Então, cada criança que recebemos na nossa família é um espírito que viveu muitas experiências. A gente compreende isso com a doutrina espírita. A doutrina espírita ela vem nos falar isso, né? Aquele espírito, aquela criança que nós recebemos na nossa família é um espírito já milenar, com centenas de reencarnações, milhares de anos, né? Milenar nesse sentido. E ele já traz uma bagagem de múltiplas reencarnações. É portadora de um patrimônio moral de coisas boas e ruins, porque é assim a nossa história, né? Nessas centenas de reencarnações, nós acertamos algumas coisas, erramos outras, e isso
isso tudo vem fazendo parte do nosso aprendizado. Então, nós trazemos no nosso arcabouço, na nossa história, esse patrimônio moral de coisas boas e ruins. Mesmo, então, para nós que temos esse esclarecimento que a doutrina espírita traz para nós, ainda é difícil ver aquela criança como um espírito milenar portador de uma bagagem única. Na verdade, quando a gente olha para aquele serzinho todo especial, todo delicado, que nos é confiado, a gente esquece completamente disso, que ali tem um espírito milenar, muitas vezes até com muito mais experiência e bagagem do que nós próprios, mas revestido temporariamente naquele ser simples, frágil, né, que é uma criança, né? Então nós lidamos muitas vezes como se fosse ali a primeira experiência encarnatória daquele espírito, né? Então essa é uma outra questão que a gente está colocando aqui, uma das abordagens que a gente queria aqui. Então Jesus já nos falava sobre essa questão das reencarnações. Então isso é uma das abordagens que a gente queria colocar. Uma outra abordagem que nós gostaríamos de trazer aqui também, que a doutrina espírita nos fala, né, e nos afirma, nos esclarece, é que que nós podemos dizer que existem duas espécies de família. As famílias por laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. E a gente vai entender exatamente o que movimenta, como que é que isso acontece, como se formam essas famílias. As primeiras, as famílias que se formam por laços espirituais, segundo os espíritos benfeitores espirituais, elas são duradouras e fortificam-se, fortalecem-se pela purificação da alma. Então, à medida que aqueles espíritos vão reencarnando e vão experienciando novas existências, aquela ligação vai se fortalecendo cada vez mais, né? As segundas, as famílias que se formam unicamente pelos laços corporais, segundo os benfeitores, elas são frágeis como a própria matéria, né? E extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Olha que interessante. Muitas vezes acontece isso. E a gente percebe isso muito facilmente. Às vezes, na mesma família, e a gente vai perceber isso, às vezes irmãos que são criados ali juntos, mas que não têm afinidade, não estão ali, estão por outros fatores, que a gente vai trabalhar isso, né? Mas que não têm aquela afinidade, são espíritos estranhos. Às vezes, tem uma convivência morna, né? Sem grandes tropeços, mas muitas vezes, quando chegam numa idade adulta, às vezes por situações diversas, se afastam e vão viver suas vidas, e aquilo ali se dissolve naquela união que foi promovida ali por aquela reencarnação no mesmo lar, ela se dissolve. É o que a gente pode ver aqui quando os benfeitores nos falam, que essas uniões que são corporais, puramente corporais, elas são frágeis como a própria matéria e extinguem-se com o tempo, quase sempre na própria vida atual, né? Então, acontece assim com irmãos, ou às vezes com casais, e aí por diante, né? São várias possibilidades. Então, o Espiritismo, ele, através da elucidação que os espíritos superiores nos falam, ele reforça os laços de família, quando nos diz que somos todos espíritos imortais, ocupando o plano físico, né? Aqui no plano físico, os corpos que são adequados às nossas necessidades evolutivas. Cada um de nós, quando vai reencarnar,
no seu planejamento, vem com o corpo físico, com as suas habilidades e deficiências, conforme a necessidade de evolução, de experiência que vai vivenciar aqui. Então, muitas vezes, a gente vai perceber assim, dando um exemplo, às vezes a existência que aquela pessoa vai ter é uma existência em que ela vai ter que trabalhar mais arduamente, o trabalho vai ser mais braçal, mais duro nesse sentido, ela vem com uma constituição física mais preparada para isso. E, às vezes, o contrário também. E aí, cada um vem dependendo da sua necessidade evolutiva, vem com as suas habilidades e deficiências, atendendo a essas necessidades, né? Então, a doutrina espírita, então, reforça esses laços de família, então, falando desse que somos espíritos imortais, que estamos aqui nesse corpo físico com a finalidade de evolução. Graças à doutrina espírita, então, nós podemos identificar a diferença entre a família material e a espiritual que a gente falou aqui. Já começou falando sobre isso, né? E sabemos também que é na família que geralmente nos reencontramos com aqueles a quem já estivemos ligados pelos laços da afeição ou da discórdia. Então, nosso parentesco corporal, ele pode, muitas vezes, remontar além dessa existência, né? E na grande maioria das vezes, a gente vai ver isso aí remontando os milênios. Muitas vezes a gente vai remontando, se nós tivéssemos acesso às nossas vidas anteriores, conseguiríamos identificar que aquelas pessoas que estão ali convivendo conosco, no trabalho, dentro do lar, no nosso grupo social, muitas vezes são espíritos que já caminharam conosco em outras existências e que aqui voltam no mesmo momento, no mesmo lugar, para continuar na sua evolução, né? Em papéis diferentes, mas se ajudando, todos com o objetivo de evolução, né? Então, pode remontar de muitas existências. E por remeter, então, nossos laços além dessa existência, a doutrina espírita vai reforçar esses laços, pois mostra que eles são solidários entre si. Os laços que nos unem às pessoas, eles são solidários, né? A gente estuda, entre as leis naturais, a lei de sociedade, e ali na lei de sociedade nós vamos entender essa solidariedade, ali não somente na lei de sociedade, mas também na própria evolução, né? Na nossa própria evolução, nós vamos perceber nas pluralidades das existências, nós vamos entender, vamos estudar isso mais detidamente, que existe uma solidariedade entre essas existências. Então, essa existência está relacionada à outra anterior e estará relacionada à outra posterior e aí por diante. São solidárias, e aquele grupo que conosco participou também está ali solidário né? Está ali na mesma afinidade, no mesmo caminho. Então, esse conhecimento, ele reforça em nós o sentimento de fraternidade, né? Então, quando a gente percebe que existe uma solidariedade entre as reencarnações, entre as pessoas, aquele grupo que está entre nós ali, que está caminhando junto conosco, né? Isso vai reforçar em nós o sentimento de fraternidade, uma vez que entre vizinho, colega de trabalho, servidores, pessoas que trabalham para nós ou que nós trabalhamos para elas, poderá ali encontrar alguém que foi ligado a nós por laços sanguíneos em outras existências, né? Então, a gente vai perceber isso. Existe uma solidariedade muito grande. Então, por admitir que os laços da parentela, eles são pré-existentes à atual existência nossa. Então, isso aí, ele força a cair por terra todos os preconceitos.
Então, muitas vezes, aquela pessoa que está ali trabalhando comigo pode ter sido uma pessoa que foi muito cara ao meu coração numa existência anterior ao nosso, né, o de cada um de nós. Aquela pessoa que está lá no meu trabalho pode ser uma pessoa que eu já tive dificuldade de relacionamento com ela e que agora volta em papéis diferentes, num outro cenário, numa outra existência, com um desejo e com a finalidade de nos afinarmos, porque a grande finalidade é nós evoluirmos e vivenciarmos cada vez mais a lei divina, e a lei divina é a lei de amor. Então, o amor vem aí, então, a expressão do amor é o perdão, a fraternidade, a benevolência, e aí por diante, né? Então, existem, como a gente falou, vários tipos de família conforme a afinidade entre os espíritos que as integram, né? E aí, quando a gente fala de afinidade, em todos os sentidos. Existe afinidade para as afeições reais, para os espíritos que buscam a evolução, mas existe afinidade também para aqueles espíritos também que se sintonizam para propósitos menos dignos também, né? Então, por isso que por essa afinidade que existe, né? Por essa afinidade que une os espíritos, é que existem vários tipos de família. Por isso que nos afirmam os benfeitores espirituais lá no item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, né? Que os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como certas pessoas pensam. Ao contrário, eles tornam-se mais fortalecidos, mais apertados, né, com o decorrer das nossas reencarnações. O princípio oposto, né, da unicidade, que nós não vamos entrar nesse tema, nós não vamos entrar por ali, mas a unicidade da existência, né, esse princípio, sim, é que os destrói. Então, como a gente já falou, né, lá no mundo espiritual, e nos falam os amigos espirituais, os espíritos, eles formam grupos atraídos pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. Então, quando a gente falou aqui, os espíritos se atraem em todos os sentidos. Os espíritos que gostam, que amam a filosofia, eles se atraem. Os espíritos que são benevolentes, eles se atraem, eles se procuram. Mas os espíritos inferiores, aqueles espíritos que são ligados, por exemplo, muito ligados à matéria, à aquisição de bens, que são muito fixados nessas ideias da posse de bens materiais, também se atraem. Os espíritos muito ligados à maledicência também se atraem. Então, no mundo espiritual, e com muito mais propriedade, esses espíritos se atraem, né? São lá no mundo dos espíritos, principalmente, que eles são atraídos pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. E essa união pela afinidade tem as suas raízes antes da atual encarnação, como a gente já falou aqui, né? Pode remontar milhares de anos, né? E aí eles nos explicam, os benfeitores, que se uns encarnam e outros não, nem por isso eles deixam de estarem unidos pelo pensamento. Então, a gente percebe, né? A gente sabe que o pensamento, ele imprime no fluido cósmico universal, ele se propaga pelo fluido cósmico universal, ele vai até onde o pensamento, aonde é o objeto do pensamento. Então, qualquer pessoa que seja objeto da nossa afeição, do nosso amor, do nosso carinho, onde quer que ela esteja,
e nós pensarmos nela, o nosso pensamento vai chegar nela, mesmo que ela esteja lá do outro lado do universo. Se ela estiver do outro lado do mundo, do outro lado do universo, onde quer que ela esteja, o fluido cósmico universal vai fazer com que a gente se ligue a essa pessoa. Isso pode acontecer tanto de nós para elas, quanto elas para nós também. Então, então nós sempre estamos ligados, essa afinidade sempre faz com que a gente fique ligado uns aos outros. Então, se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estarem unidos, né? Os que se conservam livres, é o que eles nos falam, velam pelos que se acham em cativeiro. Em cativeiro, o que é? Aqueles somos nós que estamos aqui encarnados agora. A encarnação é como se fosse estar preso no corpo físico. Então, todos nós estamos aqui reencarnados, estamos presos ao corpo físico, nós não podemos deixá-lo. Tem, né, uma ligação aqui, claro, e a gente não vai entrar por esse caminho, né, de raciocínio, mas é como se nós estivéssemos presos a essa encarnação, porque a gente tem um programa de evolução para cumprir. É como se nós estivéssemos aqui. Mas aqueles que não encarnaram e que são ligados a nós por afeição, no plano espiritual eles estão velando por nós. São aqueles espíritos que são nossos espíritos familiares, espíritos simpáticos, e aí por diante. Existem vários amigos, são conquistas nossas, né, ao longo da nossa evolução, né? Então, os mais adiantados se esforçam por fazer com que os retardatários progridam. E aí a gente vê uma grande, essa solidariedade que existe, que eu estava falando, que existe lá, que é falado lá na lei de sociedade, né? Essa solidariedade que existe é essa, de estarmos todos ligados uns aos outros. Então, eu não consigo evoluir sozinho sem o concurso daquelas pessoas que estão comigo. E assim, existe uma grande solidariedade. Aqueles que estão à minha frente, à frente de nós, vêm nos ajudando. Ao nosso turno, nós também somos responsáveis por aquelas consciências mais retardatárias do que nós. E aí por diante. Então, a gente vai vendo que existe uma solidariedade. Aqueles que estão mais na dianteira vão ajudando aqueles que estão mais atrasados, né? E aí eles ainda nos falam que ao regressarem ao mundo espiritual, então, novamente, nós nos encontramos com aqueles amigos como alguém que volta de uma viagem, né? Então, algumas vezes, essas afeições nos seguem nas encarnações, né? Ele pode acontecer. Então, é aí que a gente vai identificar dentro da família, aqueles espíritos que a gente tem uma afeição muito grande, uma simpatia muito grande. Às vezes, aquele espírito, aquela pessoa que está ali do nosso lado, não precisa nem falar nada, a gente já, pelo pensamento, a gente já identifica o sentimento, o pensamento, a intenção, a intencionalidade daquela pessoa, sem mesmo nada falar. É impressionante isso. Existe, então, muitas vezes, essa afeição, ela reencarna ali, né? Aqueles espíritos que são nossos afeiçoados também reencarnam junto conosco, né? E reúnem-se numa mesma família ou em um mesmo círculo de conhecimento e amizades, a fim de trabalharem juntos pelo mútuo adiantamento. Porque esse é o grande propósito nosso. Esse é o grande propósito da nossa encarnação, de nos ajudarmos mutuamente, de progredirmos, e para progredirmos precisamos de nos ajudar mutuamente. Olha que bonito. É muito bonito, é muito gratificante percebermos isso, esses desígnios divinos, né? Como são perfeitos, né? A gente vê que nós temos uma caminhada para fazermos de evolução, para sermos merecedores,
né, de toda aquela alegria que desfrutam os espíritos superiores, os espíritos perfeitos. Então, para isso, Deus nos dá a convivência com outros espíritos na mesma caminhada, porque assim nós vamos nos ajudando. Às vezes eu tenho uma habilidade, mas isso é o que vai acontecer na verdade, né? Nem é às vezes. Então, eu tenho uma habilidade, mas não tenho outras, e aí a sabedoria divina vai nos colocar juntos com outros espíritos diversos, né? Que têm outras habilidades que vão nos ajudar a desenvolver do mesmo jeito. Também as habilidades que nós já desenvolvemos, nós vamos ajudar outros espíritos a desenvolver. Então, muitas vezes a gente está ali perto de uma pessoa que já desenvolveu a paciência, e é ali naquele convívio com ela, no dia a dia, que nós vamos aprender a sermos serenos, pacientes diante das adversidades. Às vezes levamos uma existência inteira, 2 existências, 3, sei lá, quantas forem necessárias, né? Então, é isso que acontece. Então, uma família espiritual, falando dessa afinidade, né? Uma família espiritual significando um grupo com o qual a pessoa se sinta inteiramente bem e no qual nunca tenha problemas, é uma coisa que ainda estamos construindo e que a maioria de nós não possui, nem aqui no plano material, nem no plano espiritual. Uma família perfeita, harmônica, todo mundo em harmonia perfeita, né? Mesmo porque nós ainda estamos num estágio evolutivo que nós temos muitas dificuldades, ainda temos fraquezas, ainda conservamos algumas sombras dentro da nossa intimidade, né? E isso faz com que isso vai exteriorizar na nossa convivência com o outro. Claro, né? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho, que eu não desenvolvi ainda. Então, se eu não desenvolvi a paciência, a generosidade, a humildade, eu não tenho como dar isso para o outro dentro da convivência. Então, a gente vai aprendendo na convivência ali, vamos aparando essas arestas e vamos aprendendo. Esse é o grande aprendizado da nossa vida, né? Então, uma família perfeita, harmônica, não tem aqui, nem no plano espiritual ainda, né? Mas nós vamos construir isso. Então, a esse respeito, lá no livro Fonte Viva, do Emmanuel, na lição 156, intitulada Parentes, tem a seguinte advertência. Eu vou ler só a introdução da lição, para não ficar enfadonho. Olha que interessante o que o Emmanuel nos fala sobre parentes, né? O título da lição é Parentes. Olha que legal. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Eu acho muito bonito e de inteligência, né? O Emmanuel é um espírito que a gente tem que reverenciar a inteligência, a estatura moral do Emmanuel. Então, ele coloca de uma forma muito bonita. Ele está falando de uma lei, né? Ele fala princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Quer dizer, a gente nem percebe, mas existem fios tênues, imperceptíveis aos nossos sentidos grosseiros, que nos fazem nos reunirmos com esse ou aquele grupo de espíritos. E aí continua Emmanuel. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. E aí continua
E depois, se vocês quiserem, vão lá, dar uma olhada na lição na íntegra, que o Emmanuel traz uma grande lição ali para nós, como todas as lições, né, que ele nos traz, falando sobre essa questão da parentela. Então, é interessante como a gente vê como que a doutrina espírita nos traz essa questão da afeição e como se reúnem as famílias. Então, o que a gente está falando aqui, dessa afeição, do estudo do tema, então continuam os espíritos superiores, os benfeitores, na lição que é trazida para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eles falam desses laços da afeição, que eles não se deterioram, pelo contrário, eles perduram e se fortalecem no tempo, com o tempo, né? Então, e eles, no decorrer da lição, eles falam, está bem visto que aqui se trata da afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, né? Então, a gente viu ali que a única afeição real que sobrevive é essa do espírito, aquele que tem simpatia, né? que nutre, como a gente falou lá, né? O que é essa afeição, né? Que esse carinho que desenvolveu ao longo do período das suas existências, ou mesmo até nessa mesma existência, aquela afeição real, que é algo que transcende a matéria, é algo superior, ele não está ligado à matéria, é de alma para alma, é de um espírito para o outro. É essa ligação que perdura pela eternidade, né? Então é isso. Então, duráveis somente são essas afeições espirituais, né? E eles nos advertem que aquelas pessoas que se unem única e exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para outras. A morte as separa na terra e no céu. Então, a gente vê que muitas vezes existem uniões que ocorrem por outros motivos que não é o da afeição real de espírito para espírito. Existem N motivos, existem interesses materiais, interesses diversos que fazem com que, às vezes, uma pessoa se una a outra. Um mesmo propósito, às vezes um propósito inferior, o que seja. Se não existe uma afeição real, uma simpatia, uma similitude ali desses espíritos, né, nesse sentido da afeição, de cultivarem realmente esses valores do espírito, da afeição, do sentimento, então, muitas vezes, essa aí, no sentido, né, então, como nos falam os benfeitores, essa ligação, muitas vezes, ela, aqui no plano material mesmo, ela já se desfaz. E mais ainda no plano espiritual, aí é que esses espíritos vão um para um lado, outro para o outro, não tem nada a ver um com o outro, né? Então, a união e a afeição que existe entre as pessoas, eles nos falam, né? Então, que muitas vezes a união que existe ali, a afeição que existe entre pessoas da mesma família, elas são muitas vezes um indício, uma sinalização que aquela simpatia já vem de outro momento. Está falando ali da família, mas a gente pode estender aí isso aí, às vezes, com um colega de trabalho, uma pessoa que a gente tem no nosso círculo social. Às vezes a gente tem uma afinidade, uma afeição tão grande por uma pessoa e ela não faz parte do nosso círculo, do nosso círculo consanguíneo. Então, isso ali está falando que aquilo pode ser um indício muito forte de uma simpatia anterior que as aproximou. É claro que a gente tem que fazer uma ressalva aqui, que nem toda simpatia
a simpatia, toda a afeição que existe entre um espírito e o outro, ela vai remontar a existências anteriores. Muitas vezes é simpatia mesmo, é similitude de identidade, né? Aqui a gente fala lá que o mesmo gosto, vocações, aspirações semelhantes, isso vai fazer com que as pessoas se aproximem. Então, como eu falei, às vezes uma pessoa que gosta muito de filosofia, ela vai, com certeza, se inclinar para outras pessoas que gostam muito de filosofia, outras que gostam muito de estudar ciências exatas também vão ter essa afinidade. E assim também, no nosso trabalho, às vezes a gente conta com uma pessoa e tem uma simpatia muito grande com aquela pessoa, isso tem muito a ver com essa identidade, né? Com essa simpatia de identidade, né? As pessoas têm sentimentos parecidos, mas não quer dizer que aquilo ali já remonta de outras existências. É um indício forte, mas não é, a gente não pode generalizar isso, né? Então, mas quando a gente percebe isso aí, então tem dentro da mesma família ali, aquelas espíritos tem uma simpatia muito grande, então daí também pode-se dizer que alguém que está ali dentro daquela família, que não muitas vezes não tem o mesmo gosto, destoa, como se for dizer, essa pessoa parece que a gente costuma dizer que não é da família. Todos, a gente vai perceber isso, é muito comum nas famílias a gente perceber que às vezes tem vários membros de uma mesma família, numa mesma sintonia, um mesmo propósito, e às vezes dentro daquela família tem um que destoa totalmente do restante da família. A família às vezes é toda equilibrada e tem um que destoa, que é, como dizem, né, no anterior, como se dizia, ainda se diz, é aquela ovelha negra da família. E o contrário também, às vezes uma família toda desarmonizada e às vezes tem um ali que destoa pela sua serenidade, pela sua questão de moralidade, né? Aquele espírito que já tem conquistas morais e que consegue ser, naquela família, o sustentáculo de todos aqueles outros, né? Então, Deus permite, né, que ocorram essas encarnações. A gente percebe, os benfeitores nos falam que a misericórdia divina permite que existam essas encarnações de espíritos antipáticos e estranhos ali, com um duplo objetivo. Né, quando a gente tem aquela família toda harmonizada e que destoa, né, tem um ali que destoa, então ele vai servir de prova para aquele grupo, né, vamos dizer que aquela ovelha negra, aquele ser que é considerado ovelha negra da família, ele vai servir de prova para aquela família toda harmonizada, e também vai servir como se colocasse aquele espírito atrasado, né, no meio onde os espíritos já são mais adiantados, e ali ele vai ter a oportunidade de se adiantar, de aprender com os outros. Não existe uma solidariedade entre os espíritos, então ali a gente vê a misericórdia e a sabedoria divina agindo ali incessantemente, né? Então, assim, os maus se melhoram pouco a pouco e a gente vai percebendo isso aí com os espíritos, então, ali com esses espíritos que estão mais retardatários, né? Então, é dessa maneira que vai acontecendo a fusão das diferentes categorias de espíritos e que vai fazendo com que, então, todo mundo progrida através dessa interação aí.
E para terminar, nosso tempo já vai se esgotando nesses 3 últimos minutos, no item 20, eles nos falam, né, os espíritos superiores nos falam que esse temor que às vezes, né, então a pessoa admite a reencarnação e tudo, ela vai ter um temor que a sua parentela vai aumentando indefinidamente em consequência da reencarnação. Eles falam que isso aí vem de um pensamento egoísta, né? Mas eles falam que não é assim, né? Que do fato de uma pessoa ter tido 10 encarnações, por exemplo, né, que eles nos falam lá, não tem como consequência que vai encontrar lá no mundo espiritual 10 pais, 10 mães, 10 esposas ou esposos e um número proporcional de filhos, de parentes novos. Lá ele vai encontrar sempre aqueles que foram objeto da sua afeição. E o que a gente percebe quando eles nos falam isso, em outras situações que eles nos falam, é que a gente vai sempre reencarnando com aquele mesmo grupo, né, que a gente já vem experienciando. Às vezes vão mudando os papéis sociais. Às vezes aquele espírito que encarnou como nosso pai ou como nossa mãe, vem numa outra encarnação como nosso irmão, como nossa irmã, ou como esposo ou esposa, podem mudar os papéis sociais ali. Mas o que é importante que a gente perceba é que sempre a misericórdia, a sabedoria divina está ali, guiando, né, como diz o Emmanuel ali, de uma forma muito bonita, princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Então, às vezes eu preciso ali voltar num outro momento, com aqueles mesmos espíritos, em outras situações, para mudar a perspectiva do nosso olhar. Então, eu estou aqui como filho, às vezes inverte, eu vou ser o pai do que foi meu pai agora e ele vai ser meu filho. Ou vai ser esposo ou esposa, o que seja. Muda o olhar, muda a perspectiva. E aí o aprendizado vai se enriquecendo pouco a pouco, né? Então é isso. Eu vou parando por aqui para deixar um espaço aqui para que as pessoas queiram fazer as considerações ou alguma pergunta, algo que não ficou bem elucidado. Estou aqui à disposição, a gente pode continuar aqui ainda, tá bom? Beleza, Giovanni. Obrigado. Mais uma palestra maravilhosa. Eu que Bom, agradeço. pessoal, nós vamos abrir agora para perguntas, discussões, quem quiser trocar uma ideia aqui com a gente, com o Giovanni. Quem quiser fazer a pergunta, não precisa ligar o vídeo, se quiser fazer só o áudio, não tem problema. Se quiser escrever no chat, a gente lê aqui para a gente pôr o assunto em discussão. Eu queria que todo mundo ficasse à vontade, né? Que esse momento é para isso, para a gente trocar ideias. Por favor, fiquem à vontade. O pessoal hoje está meio tímido. Vamos ver. E Giovanni, boa noite. Boa noite. Tudo bom, boa noite a todos, né? Tudo bem, e você? Bom demais. E a família, tá bem, né? Tá bem, graças a Deus. Obrigado a vocês também, né? Graças a Deus, tudo bem. Assim, só fazendo um comentário meu, né? Veja a percepção sua e dos demais, né? Com relação a essa posição de pai depois de filho, né? Dentro da própria reencarnação atual, né? Eu percebo isso, por exemplo, no meu pai, né? Nos meus pais. Quando eu era criança, né? Assim, a projeção que eu tinha no meu pai, né? Como fortaleza, como segurança, como caminho, né? Era muito forte. E hoje eu observo assim nele um ser
que tem as fragilidades, tem as dificuldades dele, né? E hoje eu me vejo assim numa oportunidade de ser meio pai dele dentro das coisas que eu consegui amadurecer, até porque os tempos são outros, né? Os valores, né? Meu pai está com 70 anos, eu estou com 50. Então, o mundo mudou num espaço de tempo muito curto. Então, os valores dele são outros, né? E eu vejo nele assim uma certa fragilidade em lidar com uma realidade de hoje, né? E aí eu me vejo assim em alguns momentos até como pai mesmo, né? Fazendo algumas considerações, ajudando nas dificuldades que hoje eu vejo que ele tem, né? Eu acho que essa é uma oportunidade muito agradável, sabe? De ter essa experiência assim dentro da família. É verdade, Paulo. Olha como é que interessante essa colocação que você fez aí. Nessa própria existência, não precisa nem reencarnar de novo, a gente já vê como que vão mudando a perspectiva do nosso olhar, né? Mas isso também vem até de uma sensibilização, de um olhar, né? Porque essa sensibilidade que você tem para já perceber isso é algo que você já foi, conquista sua. A gente vai percebendo que o espírito, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos despertando a nossa consciência. E olha que interessante que você já começa a perceber, vai mudando o seu olhar, e isso vai enriquecendo, né, da forma como você viu. Quem tem essa sensibilidade de perceber isso, já vai enriquecendo ainda mais a própria atual existência. Olha que interessante. Bacana, não precisa nem esperar vir uma outra existência, mas já começa a perceber isso aí. E aí vai enriquecendo e vai adiantando cada vez mais, né? Esse é o grande propósito, evoluir, né? E bacana, obrigado pela sua contribuição aí. Essa sua interpretação é muito rica. Obrigado. Obrigado. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Ou alguém mais? Alguma coisa que não foi falada, né? Essa questão, só para ilustrar, essa questão da família, só a título de curiosidade, né? Essa questão de parentela corporal, parentela espiritual, isso é muito trabalhado na doutrina espírita por Santo Agostinho. Depois vocês deem uma olhada, tem muita mensagem que é assinada por Santo Agostinho e que vai falar sobre essa questão. Esse conceito mesmo no mundo espiritual, as famílias se formam por afinidades. E Santo Agostinho tem uma mensagem, que eu não vou saber exatamente onde está, mas ele vai falar sobre parentela corporal e espiritual, em que em um determinado momento ele fala que muitas vezes, quando a gente desencarna, muitos de nós voltam para o plano espiritual muito cheios de ódio, de ressentimento. Chegamos lá, alguns espíritos que já despertam, né, acordam para o objetivo da nossa vida, que é evoluir tudo, e que vão perceber que existe uma lei de amor e que não tem como evoluir sem o amor, e que o perdão ele faz parte desse amor, né? Então, perdoar. Então, ali ele vai explicar porque muitas vezes como que é a dinâmica dessa formação das famílias. Então, aí tem essa mensagem, ele vai explicar, uma mensagem bastante longa até, ele faz um tratado de como formam as famílias lá no plano espiritual e como elas se consolidam aqui no plano material.
E quando a gente lê isso esclarece, isso abre um entendimento, e depois ele vem falar sobre, ele vai falar assim, né, para as mães, né, para ela ter um carinho especial e ter um cuidado, né, principalmente com aqueles espíritos que muitas vezes trazem uma carga maior de trabalho, aqueles espíritos que são antipáticos. Às vezes, naquele espírito ali, na figura de um filho, que tem uma antipatia muito grande, né? Mãe, filho, existe isso entre mãe e filho, pai. Né? Tem lá o caso de Adelino, lá, que foi reencarnar, que a Adélia Luiz veio nos falar. Com certeza, aquele espírito reencarnando, né, naquele lar, aquele pai e aquele filho, eles teriam dificuldades muito grandes. Naquela reencarnação, eles teriam que suplantar o ódio e transformá-lo em amor. Que nada mais né? O Chico falava que o ódio não é o contrário do amor. O contrário de amor é indiferença. O ódio é o amor adoecido. Então, a gente vai perceber que aquele espírito que tem uma carga maior de dificuldade, então Santo Agostinho fala, chama isso a atenção daquela mãe, daquele familiar, para que tenha um cuidado maior nisso, porque pode estar ali naquela figura daquele filho difícil, um credor, né, muito grande nosso, né? Vou deixar aqui, aí eu talvez queira fazer uma consideração aí. Oi, Giovanni. Eu só queria colocar uma coisinha aqui em relação ao que você falou, a uniões de interesses, né, puramente materiais, que não são aqueles interesses de afeição real. Essas uniões, elas acabam também gerando um vínculo de compromisso, pode ser não muito bom, né? Esse vínculo não muito bom. Porque essa união, embora ela não seja uma afeição real, ela é permeada de muitos sentimentos, né? São sentimentos variados. E esses sentimentos vão criando ligações que podem gerar reparações futuras, vamos dizer assim, ou não. Eu só estou levantando uma ideia, porque mesmo não tendo essa afeição real, né, é uma ligação puramente material. Porém, ali tem sentimento, né? E são os sentimentos que são gerados nessa ligação, nesses vínculos, que vão definir essa convivência aqui, no plano físico, e também no futuro. Não seria isso? Sim, e é interessante você ter colocado isso, e tudo é circunstancial, vai depender da atitude de cada um. Porque pode acontecer de uma união advir de interesses puramente materiais, e dependendo do que aqueles espíritos que se uniram, aquilo pode se transformar no início de uma afeição real, pode acontecer isso. Pode também, e muitas vezes, talvez a gente pode arriscar aqui, que na maioria das vezes, não sendo uma afeição real, e sendo por interesses materiais apenas, e aí a gente vai perceber que esse interesse material aí já denota, então, uma inferioridade moral daqueles espíritos. Então, consequentemente, a probabilidade maior é que aqueles espíritos se comprometam, porque existem, como você falou, sentimentos. Pode ser sentimentos egoístas, sentimentos vários e inferiores, né? E aí pode, então, comprometer aqueles espíritos. Mas pode também
porque tudo é circunstancial. Tudo na vida é circunstancial. A gente percebe isso, né? Tudo depende do nosso livre-arbítrio, de como nós usamos esse nosso livre-arbítrio. Então, eu arrisco a dizer que pode haver, nessas uniões, pode até ali ter um princípio de uma afeição real, claro. Todas as pessoas que nós conhecemos que são afeições reais, elas um dia tiveram que partir de um princípio de não ter conhecimento nenhum, e ali na convivência do dia a dia foi aprender a amar aquela pessoa, criar, ter aquele carinho, que aquela pessoa passou a ser especial para nós, né? E pode também ir para outro lado. E aí pode dissolver aqui e no plano espiritual não ter. Né? Mas o grande, eu percebo assim, quando eu vou estudando a doutrina espírita, que o grande aprendizado nosso é que nós vamos, num futuro, que eu não sei quando, né? Só Deus e Jesus, que é o governador espiritual do planeta, sabe, que num futuro nós vamos formar uma só família. Né? Então, todos seremos simpáticos no que há de mais sublime e de mais belo na humanidade. Né? Então, isso vai acontecer um dia. Né? Mas só Deus e Jesus é que a gente pode afirmar assim, que sabe esse dia, né? Os tempos marcados para que isso aconteça. Né? É isso, amiga. Muito bom, a sua colocação foi muito boa. Alguém quer mais fazer alguma colocação? Não sei como é que está ali. Sim. Oi, Giovanni, tem tempo para mais uma pergunta? Hein? Ui, aí com a Sim. Pode, sim. A pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte. Por exemplo, eu era católico antes, né? Tem 3 anos que eu e a Fernanda estamos frequentando Maria Francisca Rocha, e a doutrina espírita veio, assim, né, em particular, para mim, me esclarecer muita coisa. Aí, essa questão do esquecimento temporário, quando a gente encarna, né, ela é bem complexa, porque às vezes você passa uma vida toda sem religião nenhuma, né, ateu, descrente, né, de tudo, e você fica muito rasteiro, digamos assim, né? Na matéria, no que você vê, no que você age ou reage, ou como você reage, né? Enfim, é uma dificuldade muito grande você evoluir, apesar que nada se perde, né? E agora, a partir do momento que a gente tem consciência, eu considero consciência no sentido da doutrina, que veio nos esclarecer, né, junto também com os colaboradores da doutrina, né, além de você, né, os demais que contribuem com os livros, com as palestras, né, os médiuns, né, ou seja, toda uma estrutura montada para que o evangelho tome um novo rumo, né? Como aproveitar esse estado de consciência que eu não sei se eu poderei ter numa próxima, né? De forma assim, porque tem a evolução da humanidade como coletividade tendo o indivíduo, né? Como você diria assim que o indivíduo nesse momento tendo, né, você, por exemplo, a oportunidade de conhecer o espiritismo e hoje é divulgador, né, e evangelizador, digamos assim, né, do indivíduo, assim, focar, né? Porque eu acho que a gente fica muito desfocado. Uma hora a gente está focado em problema familiar, problema financeiro, problema existencial, né? Muitos de nós também temos essa crise existencial, o sentido da vida, porquê de tudo, né? Mas a doutrina, nesse sentido, veio trazer para mim, assim, um norte. Então, assim, a minha vontade era de focar para perder o mínimo possível o leme, né? Porque o leme, às vezes, né? E queria ouvir de você algo nesse sentido, se você me entendeu, né? Não, entendi sim. Olha, Paulo, é o seguinte, eu estava lembrando quando você falava que tem uma parte na codificação
que vai falar sobre a questão da fé, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um capítulo lá, vai falar sobre a fé, e tem um determinado momento que os benfeitores eles falam assim, em algumas pessoas, a fé ela já está construída. Basta uma centelha, aquilo se acende naquele espírito, né? Então, às vezes você vê uma criança, uma coisinha mínima já desperta. E outros, às vezes, chega na idade adulta e demora e tudo. O que eles falam ali? Naqueles que uma centelha é o suficiente, o trabalho já está feito. Então, qualquer coisinha já acende. Naqueles que ainda têm dificuldade, são muito refratários, já tem um trabalho para fazer. O que eu te diria? Estuda bastante, aproveita bastante essa presente reencarnação, reforça em si, né? E Fernanda, vocês dois ali se ajudando, se amparando mutuamente, reforçam em vocês essa fé raciocinada que a doutrina espírita traz. A doutrina espírita é um acréscimo da misericórdia divina para nós. Então aproveita bastante nessa reencarnação, que muito provavelmente, quando vocês reencarnarem novamente, uma centelhazinha vai acender em vocês toda a fé que vocês construíram. Porque o que acontece que a doutrina espírita nos fala que é um alento. Toda virtude é um bem inalienável. O que isso quer dizer? Que toda virtude que nós todos adquirimos, nós não perdemos nunca mais. Um bem inalienável é esse. Se você fortaleceu, construiu em sua consciência, que a gente tem a própria misericórdia divina e sabedoria, vai despertando, vai tendo meios de nos colocar em experiências que vão nos despertando, né? Às vezes experiências dolorosas, muitas vezes. Então, despertou a consciência, acordou, começou a trabalhar a fé, isso vai consolidar em nós uma fé que em qualquer momento das existências posteriores vão reacender mesmo com esse apagamento da nossa memória, do que a gente foi. Isso é importante para nós. Vocês já compreendem que o esquecimento do passado ele é benéfico e não maléfico, né? Ele é benéfico. O que a gente traz da nossa existência anterior? Uma intuição, né? Então, às vezes a gente fala assim, onde que é o meu fraco hoje em dia? É ali que eu falhei. Eu tenho dificuldade com posses materiais, eu sou muito agarrado a isso, então eu já falhei muitas vezes ali. Ah, não é nisso, é no campo da sexualidade. Então, eu já falhei ali. Então, a gente sabendo, trazendo uma linguagem bem popular, onde que é o meu tendão de Aquiles? Onde que é o meu calcanhar de Aquiles? Onde é meu ponto fraco? É ali que eu já falei. Então, tem gente que o problema é a maledicência, é ali que ela já faliu, né? Então, isso é o que a gente traz da reminiscência do passado, uma intuição. E também as virtudes que a gente traz, o conhecimento que a gente já traz implícito, ele vem em forma de intuição. Então, o que eu te diria, assim, para você e para todos que estão nos escutando? Fortalece bem a sua fé, de Fernanda e todos que estão nos escutando, agora, enquanto a gente está no caminho, porque isso vira uma virtude, vira um bem que você nunca vai perder. E nas posteriores reencarnações, quando você reencarnar, logo na sua infância, você já vai estar com aquela fé que você adquiriu nas existências anteriores. Te respondi? Respondeu muito bem. Então muito tá obrigado. Bom, então... Não, que isso, não foi nada. Parabéns. Obrigado, que isso. Beleza, Obrigado pessoal. A vocês pelo carinho. Vamos dar um descanso para o Giovanni agora, né, gente? Que nada, que isso. É um prazer. Giovanni, agradecer mais a participação sua. Eu que agradeço. Aguardamos aí novas oportunidades, né? Se Deus quiser.
E eu vou convidar a nossa colega Elde para fazer a prece de encerramento aqui para a gente. Pra dar um descanso da minha voz também. Vocês devem estar enjoados de escutar minha voz. Faça a gentileza, Elde. Tudo bem. Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos que trabalham no Grupo Espírita Maria Francisca Rocha, na Seara do Cristo, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui novamente, buscando um entendimento maior da mensagem trazida pelo nosso amado Mestre Jesus. Que possamos a cada dia melhorar a nossa força de vontade para entendermos o que Jesus trouxe e melhorando assim a nossa caminhada, sabendo que Jesus estende mãos de amor e luz em nossa direção e não nos desampara nunca. Obrigada, Mestre amado, trabalhadores da Seara de Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, gente. Gente, boa noite a todos. Giovanni, mais uma vez, obrigado. Tudo de bom, viu? Obrigada. Gente, Boa noite. agradeço Obrigado. a vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Elde. Obrigado. Obrigado vocês todos, gente. Tchau.